Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Em conexão nacional e também para o mundo inteiro, no ar o quadro Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Bom, é mais um espaço, gente, da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, para tirar as nossas dúvidas, nos ajudar a compreender mais sobre as profecias divinas. E é por isso que quem hoje participa com a gente é a irmã Angélica Perioto, pregadora ecumênica da religião divina. Bem-vinda! Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É uma grande alegria estarmos aqui juntos, falando do último livro da Bíblia Sagrada. A gente começa com a pergunta que veio de São José da Lapa, em Minas Gerais, do Paulo Ambrósio. Sempre na audiência, né, Paulo? Um abraço para você. Na sexta trombeta, ele comenta Apocalipse de Jesus, capítulo 9, versículo 14, diz: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos são do bem? Pergunta ele. Como vencer os momentos de angústia e sofrimento como os descritos nesta trombeta? Uma pergunta muito boa que nós recebemos, nós agradecemos ao Paulo Ambrósio, acompanhando pela audiência da Super Rede Boa Vontade de Comunicação, e nós vamos inclusive ler aqui as palavras do irmão Paiva Neto, que esses espíritos retratados como anjos no Apocalipse são espíritos encaminhados sob o comando do Pai Celestial. Então todos eles fazem o bem para a humanidade. Se em algumas passagens bíblicas nós vemos eles ali trazendo coisas, inclusive que podem ir contra a humanidade ou ferir a humanidade, nós vamos perceber que na verdade não se trata da ação dos anjos, mas da nossa própria ação contra nós mesmos, porque esses espíritos de Deus, na verdade, estão fazendo cumprir a justiça divina. Eu recorro aqui ao livro As Profecias Sem Mistério. Eu estou aqui com a versão Pocket em mãos. Se você tiver em sua casa, na página 236, o irmão Paiva vem falando da presença desses anjos, e aí num determinado momento ele escreve: no Apocalipse, os anjos tocam as impactantes trombetas, mas assopram mediante a melodia composta pelos nossos atos. Já que falamos em anjos, Paulo Apóstolo, na Epístola aos Hebreus, 1º capítulo, versículo 14, afirma que eles, aí aqui as palavras de Paulo Apóstolo, são mandados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aí completa o autor: são conduzidos, portanto, em favor daqueles que agem ética e espiritualmente de tal forma que se tornem credores da herança da salvação, independente de rótulos religiosos, partidários, nacionais, etc. Referimos-nos também aos nossos pacientes anjos guardiães e desejamos ter merecimento, de modo que sejam da maior envergadura na hierarquia espiritual. Aí o autor traz aqui um diálogo como se fosse nós lendo o livro, né? E dialogando com ele. Mas no Apocalipse, o capítulo 7, versículo 1, e no capítulo 8, versículos de 10 e 11, os anjos dispõem das águas e dos ventos contra nós. Alguém há, todavia, de argumentar. A irmã Paiva complementa: ora, fazem-no sempre em virtude de nossos atos. Não emprestamos tanta importância à questão de usufruir de nosso livre-arbítrio? Certa feita, um sábio levantou a seguinte advertência: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós vemos aí, o irmão Paiva traz o estudo, essa reflexão a partir do Apocalipse sobre a presença dos anjos, mas nas próprias palavras de Paulo Apóstolo, na Epístola aos Hebreus, nós vemos muito claro, os anjos estão descritos na Bíblia Sagrada a serviço
da salvação da humanidade, da nossa redenção. Mas, infelizmente, nós, como seres humanos, acabamos escolhendo o nosso crescimento, a nossa redenção, às vezes pela dor, pelo sofrimento, por situações que nós acabamos, construindo para nós mesmos. E nós aprendemos na religião divina que as trombetas significam isso. São fatos sociais, políticos, que a humanidade vem consolidando tanto tempo que uma hora explodem, Uma hora são acontecimentos inevitáveis que, infelizmente, coletivamente, nós passaremos. E aí, na segunda reflexão que o nosso irmão Paulo traz, Então, como vencer esses momentos de angústia, de sofrimento, como descritos nessa trombeta? Nós sabemos que muitas coisas que dispararam a sexta trombeta estão em torno, nós vemos isso no próprio Apocalipse, Nos versículos 20 e 21 desse capítulo 9, que se tratam daqueles que, infelizmente, por muita maldade, muita crueldade, há muitos anos, não vêm se arrependendo disso, Ainda acham que a violência, ainda acham que o egoísmo, ainda acham que a indiferença são os melhores caminhos de crescimento. E não, quando nós aprendemos com o Pai Celestial e com o próprio Cristo, na sua primeira vinda visível aqui na Terra, que a melhor maneira de nós crescermos é nós nos amarmos, é nós nos arrependermos daquilo que um dia nós fizemos de mal e querermos crescer e querermos melhorar. Então nós temos que nos perdoar, nós temos que renovar o nosso destino, nós temos que buscar essa proteção espiritual. Olha que há pouco nós lemos na palavra do irmão Paiva aqui nesse livro, As Profecias Sem Mistério. Os anjos vêm em favor daqueles que agem de maneira ética, aqueles que buscam cumprir os ensinamentos do Pai Celestial. Então, toda vez que nós decidimos melhorar, renovar, buscar viver os ensinamentos de Jesus, nós estamos chamando para nós essa proteção divina. E aí, por mais dolorosos que sejam os acontecimentos, eles estão sendo conduzidos por anjos. Anjos que não querem a destruição da humanidade, mas que querem a salvação e que vão então amparar aqueles que desejam o amparo. Estarão conosco nos momentos mais difíceis e estarão lá para nos ajudar a vencer esses momentos. Mas nós precisamos fazer a nossa escolha primeiro, porque como nós plantamos algo destrutivo, nós vamos colher essa destruição. Mas nós podemos fazer isso ainda com o amparo de Deus, para a gente não plantar mais destruição, para que a gente possa viver tempos melhores. É isso mesmo. A gente agradece mais uma vez ao Paulo pela questão que ele mandou, a família Ambrósio, e você pode mandar a sua também. Se tem dúvidas sobre o Apocalipse de Jesus, encaminha para a gente no 998318195. 11 o DDD. A próxima questão é do Leandro Silvério dos Reis, de General Salgado, em São Paulo. Questiona assim: gostaria que vocês explicassem as passagens do Apocalipse, capítulo 13, que falam sobre as duas bestas. Qual o significado das bestas, dos 10 chifres, das 7 cabeças e da coroa nos chifres? Gostaria de saber também sobre o versículo 18 do capítulo 13, que fala a respeito do número da besta. Por que é 666? Muitos questionamentos importantes. Aí a gente vai tentar vai tentar responder tudo. Claro que é um estudo muito profundo, A gente não consegue trazer aí em pouco tempo tanta profundidade, mas fica o convite, Todos os dias, diariamente, nós temos aí na Comunicação 100% Jesus o estudo do Apocalipse Redentor com o irmão Paiva Neto, que é esse grande estudioso da Bíblia Sagrada e que nos ajuda a compreender em espírito e verdade, à luz do novo mandamento de Jesus, à luz do amor de Deus,
todos os significados morais sobre essas representações contidas no último livro da Bíblia Sagrada. E nós vemos essa passagem, a passagem da descrição das duas bestas, né? Uma passagem muito interessante para compreender o que significa, né, a energia da maldade que a humanidade vem consolidando há tanto tempo. Eu vou trazer aqui do livro Somos Todos Profetas um raciocínio que o próprio autor, o irmão Paiva, traz sobre o estudo do que seriam essas figuras que não só retratadas, né, nas bestas, mas também no dragão, na serpente, que há tanto tempo em livros sagrados vem sendo relatado. E ele vai mostrar que isso não é algo novo na humanidade, né? Infelizmente, nós vemos há muito tempo nós nos permitindo viver situações de maldade, de egoísmo, de inveja, de mentira, que construíram energias tão destrutivas para nós, a ponto de no Apocalipse isso ser retratado como verdadeiros monstros, né? Dragão, besta e todas essas figuras tão monstruosas que mostram para nós, infelizmente, o poder destrutivo da maldade. Aqui na página 184 e 185 do livro, Somos Todos Profetas, escreve então o autor. No capítulo 13 do Apocalipse, vemos a existência da besta que emerge do mar e da besta que emerge da terra. Mas são ambas simples projeção da grande serpente, mentirosa desde o princípio, como disse Jesus no seu Evangelho, segundo João, capítulo 8, versículo 44. O Divino Mestre foi sacrificado, perseguido pela serpente, desde a fundação do mundo. Aqui ele faz, então, a contextualização do Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Porque aceitou a sua própria imolação quando assumiu a tarefa de criar o planeta Terra. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 1. Então, nós vemos que, né, o próprio Cristo, quando aceita essa missão junto ao Pai Celestial de vir até nós, ele sabia, né, que a humanidade se depararia com os seus próprios monstros, né? Com essa representação das bestas. E o Cristo mostrou, então, para nós o que isso significava, né? Essa mentira, essa distância da verdade. E o que é a verdade, né? É o Pai Celestial. Então, tudo que foge de Deus pode ser representado pelas bestas. Então, qualquer atitude que nós façamos de calúnia, de inveja, de maldade, de mentira direcionada a alguém, infelizmente nós podemos ser a representação dessas bestas também. Aqui o irmão Paiva traz, né, que não se trata de um rebanho ou outro, um grupo, uma instituição, uma ideologia. Durante muito tempo na história da humanidade, quando os seres humanos decidiam agir distantes do Pai Celestial, que é amor, eles estavam sendo, infelizmente, esses joguetes, né? Essas representações dessas bestas para a humanidade. Então, a gente tem que entender que nós, infelizmente, pelas nossas atitudes, podemos dar essa autoridade para as bestas. E aí eu continuo na resposta para o nosso irmão Leandro, quando ele pergunta o que significa, né, esses 10 chifres, as cabeças, as 7 cabeças, a coroa que essas bestas possuem. Exatamente essa autoridade. Nós vemos, né, em todo o Apocalipse, todas aquelas figuras que trazem, né, na cabeça tanto a coroa quanto várias cabeças ou chifres, são essas representações de poder, de autoridade de comando, de posições estratégicas na sociedade, às vezes até posições políticas que nós permitimos. Então, quando nós dissemos para nós mesmos, né, como humanidade, o ser humano não tem jeito. Quando a gente deixa esse pensamento comandar, né? O ser humano é violento, só com a violência que a gente resolve. Ou quando a gente permite, né, que uma situação do tipo é melhor mentir do que a gente tentar construir um mundo novo, a gente está permitindo que essas ideias nos comandem. E a gente está dando autoridade, então, para essa mentira, para essa ilusão
E a gente está fazendo com que isso comande as nossas vidas, comande países, comande populações inteiras. Às vezes, a gente, na nossa maneira, infelizmente, de descrer da humanidade, é que a gente faz com que esses monstros nos persigam cada vez mais. Por isso que Jesus fala, para a gente não deixar de perseverar. A perseverança é a grande chave, a perseverança em Jesus, no Pai Celestial, é a grande chave para nós vencermos toda essa descrença, toda essa maldade, todo esse clima de que nada é possível. E aí eu encerro com a última resposta, com a última pergunta que ele faz sobre o número 666, que nós vemos tratado no versículo 18 do capítulo 13, sobre esse número de homem, Por que 666? Então, o Apocalipse, ele tem uma mística em torno dos números, tanto o número 7 quanto o número 6, outros números, o número 4, que aparece bastante no Apocalipse. Nós sabemos que o 7 tem essa representação divina, e nesse versículo 16 fica claro que o 6 traz a representação do lado humano, lado terreno, do homem, do ser humano que ainda não se encontrou no Pai Celestial. É claro que a gente não vai rejeitar o 6, gente? É um número importante para a nossa existência, todos os números são importantes. Mas o Apocalipse, como é um livro simbólico, traz aí para nós uma representação de que vai ficar muito claro aqueles que escolherem seguir essas bestas, porque tanto na sua fronte quanto na sua mão, ou seja, nas suas ações, vai ficar visível a marca daqueles que não estão juntos de Deus, Aqueles que estão afastados, que estão vivendo essa ilusão que esses monstros tratados no Apocalipse nos apresentam. Então, como é importante nós nos decidirmos. Aí eu me lembro do irmão Paiva, na série O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, falar que é hora de surgir o 777, que é o momento, de vivermos para o Espírito, para Deus, para o nosso lado divino. Está na hora da gente não aceitar mais ser aquele homem antigo, aquele ser humano velho que aceita os seus vícios, que diz eu não tenho como melhorar. Não, é a hora da gente falar, eu quero uma marca diferente para a minha existência. Eu quero a marca, o selo do Cristo de Deus. Então a gente buscar esse aprimoramento, essa vontade de vencer a nós mesmos, nas nossas imperfeições, nos nossos desafios, para estarmos juntos cada vez mais do Pai Celestial. Muito bem, tá aí a resposta para o Leonardo. Você pode também mandar a sua também. Dúvidas, tem esse espaço da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, Divino Estadista, para você tirar todas as suas questões, dúvidas sobre o Evangelho, Santo Evangelho de Jesus e Apocalipse Redentor. Muito obrigada, Angélica, pela participação. Deus está presente. Eu que agradeço, e fica o convite aí para todos nós sempre estarmos sintonizados na comunicação 100% Jesus e continuarmos esse estudo fraterno. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito bem, eu falei Leonardo, mas é o Leandro Silvério dos Reis, de General Salgado. Bom, a gente fica por aqui nesse espaço e você pode também, na série o Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, Apocalipse, por exemplo, para o povo, está disponível para você aprender muito mais sobre as profecias divinas. Está acessível no aplicativo Boa Vontade Play. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus.